E é interessante, porque eu pego essa última frase da Isabela, a gente conseguiu ter frutos maravilhosos. Para a imensa maioria da população mundial, né, foi um período de muito sofrimento. Mas tem muito empreendedor que conseguiu crescer, hein? Conseguiu usar a criatividade e inovação justamente no período onde ele ficou mais para dentro, voltado mais para a empresa, né? O vinho mesmo foi um produto que se sobressaiu na pandemia. Eu acho que foi uma resposta de comemoração mesmo nos pequenos momentos que eram possíveis, né? Então, Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sebrae com mais um caso de sucesso. A gente tem o privilégio de receber aqui a Isabela Bonato. Ela é sócia da Vinícola Brasília e também da Uma Cena Vinhos. Vai falar muito desse desafio de plantar uva, de fabricar vinho nesse nosso cerradão. Tudo bem, Isabela? Privilégio tê-la aqui. tudo jóia, é um prazer meu estar aqui. O Sebrae, ele sempre foi parceiro nosso da Vinícola Brasília, da Uma Cena, então tá aqui dentro de casa é bom demais. É interessante, você se sente dentro de casa, né? Daqui a pouquinho nós vamos explorar mais essa parceria, mas assim, nós já temos 3 rótulos belíssimos da Almacela, né? Ai, Os obrigada. apresente, por favor. Hoje eu trouxe 3, nós são 4. O quarto ainda tá pelado, tá sem rótulo. Ele acabou de ser, não lançado ainda, mas engarrafado. E a gente trata muito os vinhos como se fossem nossos filhotes, né? A gente, na OMA, a minha sociedade é com minha mãe, meu pai e meu irmão. E a gente trata quase como membros da família, todos eles, né? Aqui tem o Descalço, ele é um Sauvignon Blanc. E a ideia do nome é passar a sensação de estar descalço. Quando a gente está descalço... Leveza. Leveza, você está aberto a viver coisas quando está descalço, né? Então, que o vinho acompanhe esses momentos. O nosso rosé chama Primeira Chuva. O brasileiro sabe a sensação da primeira chuva da estação. Inclusive, o nome, o batismo dele aconteceu num momento muito emocionante pra gente. Estávamos os 4 sentados na sala, batendo cabeça, falando: a gente precisa de um nome que represente a comemoração que é beber um vinho e de um frescor que ele representa, né? O nosso rosé fresco. E caiu a primeira chuva da estação. Todo mundo foi para a janela bater palma e a gente sentiu o cheiro da, da chuva na terra, molhada. A gente falou assim: é isso, pronto. A gente até disse que a gente não batizou esse vinho, ele foi batizado. Você que não é de Brasília, né? Você pode não estar entendendo bem o que significa a primeira chuva para nós depois daquela seca tremenda. Então, caiu como uma luva esse rosé, primeira chuva. E o tinto? E o tinto, ele é o vernáculo. Vernáculo é uma palavra que ela é específica de uma região, de um país. Ele é honesto aquele país. E esse é o nosso vinho sem barrica. A gente espera que ele seja a representação do nosso terroir, que ele conte essa história, como o vernáculo conta sobre a língua de um país também. O quarto, apesar de não estar aqui, ele chama... Ele é tudo meio off, né? Então é meio spoiler isso aqui. Mas ele chama dialeto. Ele é nosso vinho barricado. Como o vernáculo é uma coisa muito honesta, aquele terroir, o dialeto já tem influência de homens e pessoas e conversas e barricas, né? Então é como se fosse a evolução do vernáculo. Que legal. A Uma Cena surgiu quando? Em 2020. Foi quando ela surgiu antes, né? Porque o sonho sempre vem antes do CNPJ constituído. Mas a gente fez o plantio em 2020. A gente disse que é uma cria da pandemia. Foi o que nos salvou um pouco daquele caos, porque a gente trabalha em família, a céu aberto, então a gente conseguiu conviver entre nós, respirar um ar puro, que não foi a realidade da maior parte das pessoas. A gente sabe que foi um período muito sofrido, mas nesse caos a gente ainda conseguiu ter frutos maravilhosos. E é interessante, porque eu pego essa última frase da Isabela, a gente conseguiu ter frutos maravilhosos. Para a imensa maioria da população mundial, né, foi um período de muito sofrimento. Mas tem muito empreendedor que conseguiu crescer, hein? Conseguiu usar a criatividade e inovação justamente no período onde ele ficou mais para dentro, voltado mais para a empresa, né? O vinho mesmo foi um produto que se sobressaiu na pandemia. Eu acho que foi uma resposta de comemoração mesmo nos pequenos momentos que eram possíveis, né? Então, às vezes você conseguia juntar com 1 ou 2 pessoas, em vez de ser mais um dia, tinha que fazer aquilo ser mais comemorativo um pouco para sair daquele vórtice de tristeza mesmo, né? Como é plantar vinho em pleno cerrado? Eu acho que a iniciativa da Vinícola Brasília foi sensacional, né? 10
produtores se uniram Isso. e venceram, né? Venceram o Cerradão. A gente não vence, né? Trabalha junto. Junto, exatamente. E é muito emocionante porque a gente acredita muito nesse negócio de economia do compartilhamento, né? Nós somos 10 famílias, 10 viticultores que se juntaram para fazer uma planta industrial, né? Então, além dessa participação em conjunto em uma indústria que a gente consegue fazer com muito mais qualidade, investir em equipamentos de muito mais tecnologia, eu acho que um dos nossos grandes ganhos é o conhecimento compartilhado, né? Então, a gente está numa região totalmente nova. Eu acho que tudo que já pesquisaram no Rio Grande do Sul e em outras regiões já muito consolidadas, a gente vai ter que pesquisar aqui de novo para saber se vale a mesma regra ou se a regra é diferente. E quando a gente está em 10, o erro que eu vou cometer esse ano, meu sócio não vai cometer mais. Então, a gente começa a cortar caminho e eu acho que esse é uma das grandes ganhos de estarmos juntos. É o conceito de parceria mesmo. Exatamente. Coisas que eu sei que você é uma apaixonada, né? Seu olho até brilha, são os filhotes dela aqui. Mas qual a característica do vinho de Brasília? Pior que a gente enche a boca, né? Sim. Esse vinho de Brasília, o que tem de diferente? Primeiro, eu sou muito apaixonada mesmo, é verdade. Os vinhos todos dessa região, pro brasiliense, assim, eu sou brasiliense, ele tá no mesmo solo que a gente e tá vivendo as mesmas estações. E ele é um produto que entrega tudo que ele viveu, né? Então, tudo que aquela videira passou, ela vai entregar na taça e ela tá vivendo as mesmas coisas que nós, né? E para mim isso é muito emocionante. Mas, tecnicamente falando, a gente faz uma técnica que chama dupla poda, que é uma técnica que empurra o ciclo da videira para o meio do ano. A gente, se tivesse um ciclo tradicional, a gente ia colher agora, nessa chuva, nesse calor, quem é de Brasília sabe. Sim. E a qualidade provavelmente não seria tão alta quanto aproveitar o melhor do nosso clima, que é, por brasiliense, dias ensolarados, noites frias e zero chuva. A gente sabe, brasiliense é meio camelo, a gente não precisa mais de água no meio do ano, é bobagem. Então, a gente sabe que são vários meses de zero água e a uva, ela responde muito bem a isso. Então, o vinho, ele fica um vinho bastante encorpado, com bastante... Todos os compostos que ele precisa fazer, a uva faz, mas sem perder a acidez. Então, vinhos super equilibrados, estruturados. Que legal. Vamos falar um pouquinho dessa parceria com o Sebrae. Você se sente em casa, fez questão de destacar isso. São empresas familiares e a gente sabe que é o quão desafiador gerir uma empresa familiar. Você acha que com o apoio do Sebrae profissionalizou a gestão da Omacena? Não tem a menor dúvida, assim. O Sebrae, ele, na verdade, fez parte da história da vinícola e da Oma desde antes dela existir. A gente começou fazendo viagem técnica para entender sobre os terroirs. A gente foi para o sul, para Petrolina, para o sul de Minas, que é onde nasceu essa técnica da dupla poda, que é revolucionária no mundo. Fomos lá, conhecemos da fonte, entendemos as dificuldades, as vantagens. A gente entendeu que lá já tinha vinho com, sei lá, 4, 5 anos de videira implantada, já premiados, e que deu aquele fôlego para falar, não, vamos bancar isso aí. A gente, apesar de parecer uma loucura, a gente pesquisou muito, estudou muito para começar esse projeto. Planejamento é chato. Planejamento, com certeza. E o Sebrae, assim, teve sempre de mão dada com a gente. E você falou, antes da gente começar a gravar aqui, que vocês fazem tudo, né? Marketing, produção, tudo. Vendas, pós-vendas. Vocês estão nas redes sociais. Estamos também, @Omacenavinhos, inclusive. Pode seguir a gente. E a gente tem que saber um pouco de tudo, né? E até então éramos agricultores. Mexer com gente é um mundo completamente diferente. Vender vinho é completamente diferente. Então, a gente teve consultoria de redes sociais, de planejamento estratégico. Então, a gente foi coberto por esses lados que a gente não conhecia ainda com o Sebrae. Então, um brinde. Um brinde. Sucesso. Para fechar, Lente da Verdade ali, o que você pode deixar como mensagem para quem quer empreender, não só no ramo de vinho, mas aproveitando toda a experiência que você, essa bagagem que você está tendo? Que eu tenho que olhar para lá? Sim. É a Lente da Verdade, a gente brinca, né? Ai, meu Deus. Olhar direto para o público ali. Empreender muitas vezes não é tão fácil, mas com o apoio das pessoas certas e dando mão para as pessoas certas, o caminho fica mais tranquilo. É isso. O privilégio aqui de brindar ao lado de uma empreendedora, Isabela Bonato, sócia da Vinícola Brasil e da Omacena Vinhos, esses vinhos maravilhosos expostos aqui. E com essa participação, o nosso Papo Sebrae vai ficando por aqui. Mas antes, um lembrete, hein? 10 e 11 de abril, dentro da programação do aniversário de Brasília, da nossa Brasília, o Inova DF, maior evento de inovação e empreendedorismo. As inscrições já estão abertas
entre em contato, participe, você vai ter muito ganho no Inova desse ano, certamente. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.